perdão é exatamente a ação de se libertar. Eu sou livre de um evento e eu sou livre para algo que você se permite, para algo que você vive, para algo que você traz. É exatamente essa dimensão de sair de um contexto, de sair de uma prisão que nós entramos para que a gente possa estar vivendo exatamente essa dimensão de a vida que eu escolho estar vivendo. Tudo aquilo que faz com que eu desequilibre as minhas emoções começa a criar exatamente essa sensação de que as emoções estão jogando contra mim e contra a minha vida. Então, por exemplo, se em algum momento alguém me machuca, então alguém faz com que eu fique triste, a sensação é que eu fico esperando que essa pessoa venha preencher um vazio de amor, um vazio que traga para mim exatamente essa sensação de essa dor me conduziu a viver um espaço de dor e solidão. Quando alguém me machuca, porém ela faz com que eu me sinta com muito medo, eu começo a mexer exatamente no meu sentimento de valorização. Eu começo a perder esse sentimento de valorização. Eu começo a alimentar o meu sentimento de vulnerabilidade. Eu começo a fazer com que cada vez mais diminua a minha autoconfiança. E aí eu fico esperando que em algum momento essa pessoa venha se redimir e resgatar esse sentimento de resgate o meu sentimento de valor. Você percebe que é até estranho, em termos de língua portuguesa, falar assim, eu espero que alguém venha resgatar o meu valor. Quando alguém faz com que eu fique com muita raiva, você fala assim, nossa, e aí é esse momento que a gente começa a distorcer, porque a raiva é a energia da superação. Então, alguém, teoricamente, esse alguém me convidou a fazer uma coisa, a trazer a minha raiva para lidar, isso é, poder confrontar essa pessoa para superar, ir além desse obstáculo. Porém, na prática, quando a pessoa ela começa a ficar com raiva, ela começa a alimentar o sentimento de vingatividade, o sentimento de que ela quer que essa pessoa sinta tanta dor quanto ela está sentindo. E aí é esse momento em que esse sentimento de vingatividade faz com que a pessoa simplesmente ela não supere, ela fique presa dentro desse contexto, dentro dessa situação. Gente, mas que loucura! Quer dizer que eu estou esperando que alguém venha me tirar da solidão. Eu fico esperando que alguém venha me tirar desse sentimento de medo, de vulnerabilidade. Eu fico esperando que alguém me tire desse sentimento de vingatividade. Parece que eu começo a distorcer, eu começo a ficar brigando com as minhas emoções. Quando eu começo a fazer isso, eu abro mão da minha inteligência emocional. Eu começo a abrir mão de colocar as minhas emoções a serviço do meu propósito de vida. As minhas emoções a serviço da grandiosidade, da experiência humana. Existe alguma situação em que o perdão não é possível? Sempre que a gente diz assim, nossa, não é possível, eu já estabeleci que esse algo não é possível. O evento que aconteceu, ele não muda. Agora, tem uma coisa que eu gosto sempre de pensar. Se tem alguma coisa que você não está conseguindo perdoar, perceba que tem um pensamento, uma palavra ou uma ação. E é incrível porque nessas horas é muito importante que eu possa começar a alimentar o perdão, pedir perdão. Não é perdoar. Permita pedir perdão por um pensamento. Desgraçado! Uma palavra. Filho de uma polícia montada, ou uma ação. Sempre que você estiver olhando isso, é como se você estivesse alimentando um pensamento de morte, alimentando a morte na sua vida. Então, por isso que é tão importante que eu possa, nesse momento, pedir perdão. Perdão por alimentar isso. É como se você estivesse expandindo essa consciência de que você continua alimentando
algo que está trazendo a morte para junto de você. Você está trazendo a morte, alimentando a morte dentro do teu universo. Permita, nesse momento, pensamento, palavra e ação. Pensamento, palavra e ação. Perdão, de eu estar alimentando esse negócio. Mas é a pessoa que me machucou, não sou eu. Não. O evento aconteceu. Mas quem está se machucando hoje? Quem está alimentando hoje essa postura? Né? O perdão que liberta é esse momento. Me perdoe por alimentar esse pensamento. Me perdoe por ficar alimentando essas palavras. Me perdoe por ficar alimentando essa ação. Isso significa o quê? Que você vai ter o segundo ponto. Não é que você, diga assim, nossa, esse evento nunca aconteceu na minha vida. Não, esse evento aconteceu. O que passa a acontecer agora é o nível de consciência que você escolhe estar vivendo na sua vida. Esse nível de consciência de quem está preso e alimentando um pensamento de morte, uma palavra de morte, uma atitude de morte na sua vida. Ou me perdoe por alimentar esse pensamento, me perdoe por alimentar essas palavras, me perdoe por alimentar essas ações. Essa é a primeira parte, tão importante, para que você se lembre, é que você merece viver uma vida de liberdade. Você merece ser livre. E quanto mais você ficar prisioneiro dentro desse contexto, é você quem sofre. Tem pessoas que, a pessoa que me machucou, e na sequência, imagina, ela morreu. Mas eu continuo alimentando esse sentimento. Percebe? Essa pessoa já não existe mais. Mas eu continuo alimentando isso no meu pensamento, na minha palavra e nas minhas ações. Essa ação é a ação de você parar de alimentar o sofrimento. E aí, a segunda parte diga para você, assuma esse compromisso de não repetir mais isso na sua vida. Eu assumo o compromisso de não ficar mais alimentando esse pensamento, essas palavras, essas ações. É esse momento em que esse perdão realmente ele liberta. Diariamente, como se a gente estivesse fazendo uma oração de Pai Nosso, uma oração de Ave Maria, essa oração. Me perdoe por alimentar um pensamento, me perdoe por alimentar uma palavra, me perdoe por... Aí você visualiza a pessoa como se você estivesse falando. E por um momento é como se essa pessoa estivesse se dissolvendo quando você diz essas palavras. E na sequência, você diz para você mesmo, eu me comprometo em não repetir mais esse pensamento, ou essa palavra, ou essa ação.